dia, meu amado. Bem-vindo de volta à nossa escola bíblica diária. E hoje nós vamos estudar o último personagem da Bíblia. E vamos fazer isso, então, depois que você pegar a sua Bíblia, depois que você pegar o seu caderno de estudos e depois que você orar ao Senhor. Vem conosco. Vamos lá para o último personagem da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre Timóteo. Timóteo quer dizer aquele que honra a Deus. A sua família é conhecida em relação apenas à sua mãe. Ele era filho de Eunice, e Eunice era uma judia que se converte, portanto, era uma judia cristã, crente. O seu pai, nós só sabemos que ele era grego, nós não sabemos o nome e nem da cidade que ele provinha. Sua avó também é conhecida, também fazia parte do círculo de amizades de Paulo. Sua avó é conhecida com o nome de Lloyd. Ele foi circuncidado por Paulo, apesar do Concílio de Jerusalém dizer que isso não era necessário, mas porque ele era descendente de judeus, porque quem passa a descendência judia é a mãe. Então, como ele era descendente de judeus, ele era judeu misturado, vamos dizer assim, Paulo achou por bem fazer essa circuncisão exatamente para que ele pudesse trabalhar entre os judeus, não só os gentios, mas também os judeus. A sua vida começa, a sua vida de ministério começa com a conversão que ocorre durante a primeira viagem de Paulo. Então ele se encontra com Paulo, ele conhece Paulo e se converte. Na segunda viagem de Paulo, ele já vai junto. Ele acompanha Paulo e Silas nesta segunda viagem. E eles vão por onde? Eles vão pela Macedônia e eles chegam até Atenas. Lá na Macedônia, as cidades que os amados já conhecem, Filipos, Tessalônica e Bereia. Depois, quando eles chegam em Atenas, ele acaba ficando em Atenas, ele e Silas ficam ali para que eles possam fazer um trabalho em Bereia. Bereia é uma cidade bem próxima de Atenas. Uma vez que eles fazem esse trabalho, ele também viaja de um lado para outro e depois ele acaba se encontrando com Paulo em Corinto. Paulo vai para Corinto e ele vai também um tempo depois e acaba se encontrando com Paulo lá em Corinto. Ele foi enviado mais tarde, depois disso, ele vai ser enviado mais tarde para a Macedônia, naquelas cidades que a gente acabou de falar, enquanto Paulo vai para a Ásia. Ou seja, o que Paulo fazia? Paulo convertia, treinava e depois ele dividia o trabalho. Então as pessoas iam para um lado e Paulo ia para outro lado. Ele, depois de ir à Macedônia, ele vai a Tessalônica e ali ele faz um trabalho de fortalecimento entre os tessalônicos. A sua obra pode ser encontrada na menção que Paulo fala acerca dele, sobre ele. Ele considerava Timóteo como um filho amado e ele recomendava às igrejas como se fosse ele próprio. Tamanha consideração. Ele é chamado de filho amado exatamente porque é convertido e discipulado e treinado por Paulo. Paulo lhe dá instruções em relação ao seu ministério em duas cartas, primeira e segunda Timóteo. Então, todas as instruções que são necessárias, a liderança, alguém que está à frente de um trabalho, estão colocadas ali em primeira e segunda Timóteo.
Ele era uma pessoa jovem, mas Paulo entendia e encontrava em Timóteo as qualidades necessárias para a missão, para a realização da obra tão necessária. Tá? E aí ele, em verdade, tinha uma árdua missão. Veja, Paulo, nesta época, ele estava preocupado, não só Paulo, João também, Pedro também, eles todos escreviam cartas para combater dois movimentos que estavam surgindo contrários à sã doutrina, à sã mensagem, que era o gnosticismo e a apostasia. Nós temos um vídeo mais antigo que fala aí das cartas de 1ª, 2ª e 3ª João, onde a gente trata deste assunto. E também sobre a apostasia, que eram as duas doenças mais preocupantes de Paulo, de João e de Pedro. E aqui Timóteo auxilia bastante Paulo neste combate, nesta luta. A vida dele, a gente sabe pelos escritos, pelas cartas, que ele não tinha uma saúde muito boa. Imagina-se que os problemas dele eram problemas estomacais, inclusive Paulo dá alguns conselhos para ele. Né? E ele tinha também algumas outras enfermidades. Ele era um pouco tímido e, portanto, Paulo, nas suas cartas, dizia que ele precisava se autoafirmar, né? Ele precisava de um pouquinho mais de autoconfiança. Dizem alguns que ele morreu apedrejado em Éfeso no ano de 80 depois de Cristo. E eu quero deixar aqui uma mensagem, amados, tá? Que serve não só para isso, mas para essa nossa aula de hoje, mas também para estes últimos personagens e para os personagens que hoje fazem história em relação ao ministério de Cristo na atualidade. Você, eu e os outros amados irmãos. Está em 2 Timóteo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém, amados? Bons estudos.